Vamos lá. Tá aparecendo o slide. Agora foi? Então tá bom. Agora Show de bola. Enfim, né? Então eu só queria mostrar que esse padrão se repete. Tá? Esse padrão se repete. Então aqui outro exemplo, né? Aqui a gente tem um eixo com rasgo de chaveta. Né? A trinca começou bem no cantinho do rasgo de chaveta. Né? Aqui a gente tem a parte antiga da trinca, né? A parte inicial da fadiga, né? Com um crescimento de trinca bem pequeno, certo? No meio do eixo que a gente tem as marcas de praia, né? Indicando aí o crescimento da trinca. E o C, essa porção pequenininha aqui, é a falha final. A falha final. Aqui a gente tem outro exemplo de eixo, né? Como um desencontro, esse aqui é um furo feito para lubrificação. Né? Então você colocaria graxa por esse furo, ele escoaria e iria aqui no outro sentido. Então isso foi feito em processo de usinagem convencional, né? Feito um furo nesse sentido, um furo nesse sentido, e houve um desencontro, e esse desencontro gerou cantos vivos. E esses cantos vivos geraram as tensões, né, para a fadiga. De novo, ó, as marcas de praia aí, né, na forma de torção. E lá no finalzinho aqui à direita, a parte de falha final. Essa parte pequena indica que a tensão era baixa. A tensão era baixa. Aqui, um outro exemplo, né? Esse aqui é um trilho de trem, também, ó, o trinca começou aqui na área de contato aqui do trilho, né? E a parte de falha final. Enfim, né? Diversos exemplos. Esse aqui é uma trinca interna, isso é bem raro de visualizar, né? Trinca normalmente é externa. Eu vi uma trinca interna, tá? Devido a um defeito de forjamento. E a falha final aconteceu externamente. Tá? Externamente. E aí, diversos exemplos. Uma polia com uma gravação, tá? E essa gravação provocou umas marcas que concentraram a tensão e vieram a falhar. Então, isso é bem comum. Vou botar minha marca na peça. Só que a tua marca pode gerar uma concentração de tensão e uma fadiga, né? Aqui também é um furo para lubrificação feito numa região de elevada tensão, né? Que gerou fadiga, né? Trincas e rompimento devido à fadiga. E aí o pessoal modificou o projeto, tá? Então vocês depois querem dar uma olhada aí para reduzir, enfim, essa tensão. Bom, então fadiga eu acho que ficou claro, né? Fadiga é mais ou menos isso. Para a gente ter fadiga a gente precisa de carregamento cíclico, deformações plásticas e carregamento de tensão, tração, né? Tração positiva, não negativa, né? Não compressão. Carregamento de tração. Tá? E aí, essa mistura, né, assim como esse conceito de fadiga, leva a algumas conclusões não que estejam erradas, tá? Não que estejam erradas, mas talvez não precisas. São algumas conclusões não precisas. Tá? Não precisas. Por quê? Quando é que começa? O que é fadiga? Fadiga, a gente trata acima de 1000 ciclos. Eu ainda chutaria assim, ó, acima de 10.000 ciclos. Tá? Abaixo disso, você tem uma falha, é uma chamada fadiga de baixo ciclo. Fadiga de baixo ciclo. Tá? Que é talvez mais difícil de você dimensionar. Tá? Então, eu quero que meu componente seja dimensionado no limite e dure 5.000 ciclos. Tá, é difícil. É difícil acertar, né? Então faz teste, faz ensaio, né? Ensaia os seus componentes
certo? E daí você vai correr para braço. Ah, uma conta que a gente pode fazer legal, é baseada na frequência. Já vou explicar. Vou abrir aqui em branco aqui só para a gente conseguir calcular. Agora foi. Tá. Então, vamos imaginar um eixo rotacionando. Um motor, 4 polos, funciona 1.750 rotações por minuto. Vamos imaginar uma vida útil de, sei lá, 5.000 horas. Não é tanto assim. Não é tanto assim. A gente vai ver uma tabelinha aí com essas relação da vida útil aí com uma... Mas dá para entender, né? 5.000 horas da máquina funcionando. E eu quero dimensionar um eixo para rotacionar nessas condições. Para resistir nessas condições. Tá? Então, olha, 5.000 horas eu tenho 300 mil minutos. Em 300 mil minutos, se a cada minuto eu rotaciono, eu dou 1.750 voltas, certo? Então, a cada volta, o meu componente aqui, deixa eu fechar essa tela para vocês visualizarem, a cada volta esse componente que estava marcado aqui já apagou a marca. Não, é isso. A cada volta, ó, tração, nada, compressão, nada, tração. Né? Ele faz um seno. Tá? Então, a cada volta... Então, quer dizer que esse pontinho... Eita, de novo. Esse pontinho que eu pintei, a cada minuto, ele passa por 1.750 trações e 1.750 compressões. Ou seja, ele tem 1.750 ciclos por minuto. Então, se eu multiplicar 1.750 por 300, eu tenho ali, ó, 523 milhões de ciclos. Milhões de ciclos. Tá? Então, isso é uma vida útil, é um carregamento por fadiga interessante. Legal. Se eu reduzir, agora, motor veloz com redução, vou botar uma redução 10 para 1? Pode ser. 10 para 1. E aí, eu vou ter 175 RPMs. Para a mesma vida útil, eu vou ter 52 milhões de ciclos. 52 milhões de ciclos. Tá? Mesma coisa. Para a redução, agora 100 para 1. Ter 17,5 ter 5 milhões de ciclos. Deu para sacar? Se eu trabalhar aqui, eu vou mudar aqui para 3.000 horas, ou 1.000 horas. 1.000 horas, 10 milhões de ciclos, 1.000 horas, 1 milhão de ciclos. Então, eixos rotacionando, tá? Máquinas a alta velocidade, elas geram uma ciclagem elevada. Leva uma ciclagem. Agora vamos imaginar a estrutura da máquina. Máquina que sofre um carregamento. Tá? Carregamento.
Pensa, sei lá, qualquer estrutura, né? Há uma peça que eu fabrico que sofre um carregamento. Quanto carregamento ele sofre? Ele sofre de, 3 carregamentos. 3 é um número bom. 3 carregamentos por dia. 3 carregamentos por dia. E eu vou botar uma vida útil de 10 anos. Tá? Quantos ciclos a gente pode imaginar? Ora, 10 anos, contando 365 dias por ano, vou usar sábado e domingo esse componente, tudo bem. Eu tenho isso aqui vezes 3. Aqui já é. Tudo bem. 10 anos, eu tenho 3.650 dias. Se eu tenho 3 carregamentos por dia, então eu vou fazer isso. 10.000 ciclos, 11.000 ciclos praticamente. Tá? Então observem que, isso que eu queria chegar. Se eu for dimensionar esse eixo, se eu for dimensionar esse eixo, se eu for dimensionar esse eixo, e se eu for dimensionar esse eixo, tá? Eu vou usar técnicas de dimensionamento, eu vou usar critérios, não é técnicas, são critérios de falha diferentes, tá? Porque o que leva a fadiga a 10.000 ciclos em 10 anos é diferente do que leva a fadiga em 100 milhões de ciclos em 1.000 horas. Tá? Eu quero que vocês entendam isso. Quando a gente fala em fadiga, a peça fadigou, ela foi carregada 10 vezes. Não é fadiga, né? Não é uma fadiga de alto ciclo, é uma fadiga de baixo ciclo. Então, vocês como engenheiros têm que aprender a ouvir essa diferença, né? É uma fadiga. Quantos ciclos? 1.000 ciclos. Tá, tudo bem. Mas não é fadiga. É uma fadiguinha. É uma cancerazinha. E aí, para você calcular, dimensionar, né, componentes sobre fadiga, então você vai usar métodos diferentes. Há 3 grandes grupos de modelos para a vida em fadiga. Então, 3 métodos, tá? A gente vai utilizar diferentes. Eu vou botar isso no papel aqui no quadro, que aí vocês conseguem copiar e acompanhar melhor do que eu só falando, eu acho. Tá? Vou usar a folha, não sei se fica ruim para vocês lerem, mas acho que dá legal. Então, eu vou começar explicando o método. Tensão, vida. Tá? Tensão é S e vida a gente chama de N maiúsculo, que é o número de ciclos. Número de ciclos. Esse método foi o primeiro desenvolvido, tá? mais antigo. Então, ele é mais antigo, ele é mais analítico. Tá? Analítico, vocês podem pensar que ele é mais teórico. Tá? Ele é mais fácil de calcular. Ele é mais fácil de calcular. Método de tensão-vida, mais antigo, mais analítico, né? Ou seja, mais teórico, poderia pensar assim. Mais fácil de calcular. Tá? Mas você tem critérios estatísticos. Então, em determinado momento, a gente vai falar de confiabilidade. Tá? Porque, ó, eu vou ter aqui 2 canetas. Vou fabricar uma caneta, vou fabricar outra caneta.
Então, esses mesmos defeitos de fabricação, esses mesmos defeitos de material, eles podem dar vidas úteis distintas para as duas canetas, embora elas foram fabricadas igual, de forma igual. Quando a gente está na linha de produção, compra o material, fabrica, vende, certo? 6 meses depois compra outro lote de material, fabrica, talvez com uma ferramenta um pouco diferente, modificada, enfim, e vende. Então, isso pode gerar duas vidas um pouco diferentes, né? E por isso que a gente fala de critérios estatísticos. E mesmo com essas variações do processo, perdão, você quer que a tua peça resista. Então, esses vão entrar na nossa conta ali em determinado momento. Mas tudo bem. Isso aqui é cálculo. Por que o material falha na tensão vida? Quando a gente calcula a tensão vida, a gente imagina alto ciclo. Tá? Eu ousaria dizer maior que 100.000 ciclos. Tá? Maior que 100.000 ciclos. Maior que 10 na 5 ciclos. Poderia dizer até 10 na 4, 10.000, né? Vamos usar 10.000. De 10 na 4 a 10 na 5 ciclos por hora. Né? Mínimo. Certo? Mínimo. Ele falha por nucleação de trinca. Nucleação de trinca. Existem ainda engenheiros, né, apresentações que tu vai dizer assim, já vai falar, né, 90% do tempo para gerar a trinca e 10% da vida útil propagando a trinca. A gente calcula isso aqui. O que é a falha? A falha é quando fez a trinca. Então, você tem mais uma margem aí para trabalhar. Ou não, né? Porque a falha pode ser repentina. Então, isso que é esse jogo da tensão-vida. Tá? Alto ciclo e é utilizado para projeto. Tá? Dimensionamento. Projeto. Para projeto. De máquinas, componentes, né? E você paga um engenheiro para dizer se ele vai resistir ou não vai resistir. Então, esse é aquilo que a gente vai estudar. Tá? Isso que a gente consegue estudar na aula, vai aprender a calcular, vai aprender a fazer bastante coisa com ele. Certo? Segundo método. Deformação vida. Chamado epsilon n. Epsilon deformação, n vida. Tá? Esse aqui, ele aconteceu lá nos 1900 e bolinha. Ou 1900, vamos deixar assim. Não é tão antigo assim. Tá? Ele tem viés computacional. Ele começou a ser mais utilizado com análise computacional. Tá? Nada a ver com elementos finitos, nada a ver. É outro tipo de cálculo que se faz para deformação vida. Tá? Mas o computador auxiliou você a entender esse tipo de falha. Ele é um pouco, né, mais difícil de calcular. Critério estatístico vai ter também. Mas, beleza. De 10.000 para 11.000 já é uma diferença significativa. Tá? Então, a gente não fala tanto assim com confiabilidade. Claro que fala, mas não. Esse aqui fala muito mais. Né? Porque 10.000 para 20.000, você vai ver que lá no gráfico é um pentelinho. Tá? No entanto, é o dobro de vida. Então, a confiabilidade pega bem mais nesse caso. A gente usa esse cara para
esse aqui você tem que ter ensaios do material, para conhecer o teu material. Tá? Não dá para fazer só com dados da internet. Não dá para fazer. Não dá para fazer. Tá? Tem que ensaiar teu material. E é um ensaio relativamente caro, demorado. Depois que você tem o ensaio do material, para qualquer aplicação você pode utilizar aquele material. Mas, né, você precisa ensaiar. O que mais? Médio ciclo. Tá, então, ele trabalha de 1000, 10 na 3, 10 na 3 até 10 na 5. Na verdade, trabalha até 10 na 7, né? 10 na 7 ciclos. Ele tem um range de aplicação bem maior do que esse cara aqui. Um range de aplicação bem maior que esse cara aqui. Esse aqui falha na nucleação, esse aqui ele falha na deformação elástica mais a deformação plástica. Então, esse que ele considera para falha. Né? E ele é usado muito para análise. Tá. O que muda, pessoal? Projeto, como assim, professor? Projeto é quando eu não sei que diâmetro usar. Então, você usa esse método para encontrar qual diâmetro usar. Análise é quando eu sei o diâmetro, eu sei o carregamento e eu quero ver quanto dura, né? Quanto esse meu produto dura. Então, aqui análise é difícil dimensionar utilizando esse método. É mais fácil fazer uma análise. Pega o produto que já tem, né? Aplica o material que você já conhece, que você ensaiou, tá? E roda esse cálculo. Certo? Porque ele é mais difícil calcular. Esse aqui você consegue dimensionar, esse aqui é mais difícil. Isso. E o terceiro método é o método da fratura linear elástica. Ou método da fratura linear elástica. É conhecido como isso aí. Tá. Ele é mais recente. Ele é prático experimental. Tá. Visando aplicação real, né? Aqui você está no mundo teórico, aqui você vai para o mundo real. Né? Então, esse método se usa para ir lá no hangar do avião e ver se a tua peça do avião vai resistir ou não vai resistir. Né? Se está na hora de trocar ou não está na hora de trocar. Tá? Então, ele é experimental. Tá? Você vai fazer ensaio não no material, ensaio no componente, na tua peça real. Ensaio na tua peça real. Certo? Esse aqui se usa para baixo ciclo. Certo? Baixo ciclo. Ele analisa o crescimento da trinca. O crescimento da trinca. E ele é utilizado, então aqui analisa isso. Ele é utilizado para predição. Manufatura preditiva, né? Predição. Muito usado para manufatura esse método. Muito utilizado para manutenção, não para manufatura, para manutenção. Você tem um eixo, tem uma trinca, você vai lá, mede o tamanho dessa trinca, faz uns cálculozinhos, tá? E vê quanto tempo ainda esse eixo, mesmo trincado, ele consegue trabalhar. Tá? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso.
você foi lá no eixo, mediu, não achou nenhuma trinca. Não, não é que não exista nenhuma trinca. É que... isso aqui eu tenho que escrever em algum lugar, né? Ele aqui, ele assume trinca. Tudo errado, mas tudo bem. Assume que existe uma trinca. Não é que você vai lá, mediu, né? Fez um ensaio, ou por ultrassom, ou por líquido penetrante, tá? E não visualizou nenhuma trinca. Não. Talvez exista uma trinca. Só que essa trinca, ela é menor do que você consegue medir. Então, ele estima, né? Se existir uma trinca muito pequena, quanto tempo vai durar essa peça? Ou ela vai resistir? Ela tem que resistir o suficiente para a próxima inspeção. Para a próxima inspeção. Aqui. Inspeção. Então, aqui a gente vê 3 mundos totalmente diferentes, tá? O mundo do projetista, né? O mundo do analista, né? Que é pegar a peça física, enfim, tal. E o mundo de manutenção, de inspeção, certo? Mundo mais voltado a componente, né? Visualizando o componente, visualizando o método experimental, certo? Então, são 3 métodos totalmente diferentes que tratam da fadiga, né? Então, por isso que eu falo que você tem que entender, a primeira coisa, isso aqui, né? Que tipo de falha é esperado no teu componente, ou que tipo de falha teu componente vai ter que resistir, né? E aí, baseado nisso aqui, você vai definir o teu método, né? Que usar um método caro por uma questão simples vai te custar caro, né? Usar um método simples por uma questão complexa pode te custar caro também. Eu vou usar esse método para dimensionar uma peça que vai num avião, né? E aí você vai ter que usar uma peça muito pesada, para passar nesse método aqui, certo? Então, isso é isso que eu quero me indicar, enfim, eu quero que vocês entendam. O Luiz está online aí, Luiz? Se quiser falar sobre o teu exemplo aí, enquanto eu tomo uma água aí, fica à vontade. Ô, professor, tá me ouvindo? Opa, sim, forte e alto. Forte e claro. Isso. Não, é que quando o senhor falou do acidente de trem lá da... Como é que é? Nos Estados Unidos, era na Canadá. Eu lembrei de um que ocorreu na Alemanha justamente quando eu estava lá. Foi em 1998. Ele ocorreu e teve 101 mortes. Foi o maior acidente de trem que ocorreu na Alemanha e mudou o rumo da engenharia, inclusive, porque o Japão estava copiando esse modelo, que é o trem-bala, né? E os Estados Unidos também estava copiando e parou os 2 projetos, tanto o americano quanto o japonês, e foi daí que desenvolveram o trem magnético, né? Com base magnética e saiu do trilho, não... Se abandonou esse conceito e está na reportagem ali, que foi devido à fadiga também, uma das rodas, né? Sim. Eu estou até com a reportagem aberta aqui. Não, quiser encaminhar para o WhatsApp. Ou quer compartilhar? Eu vou encaminhar o link. Se quiser compartilhar a tela aí também, pode ser mensagem, tem um tempinho. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver como é que eu faço. É no botãozinho verde. Aí, ó. Vamos tentar. Esse vai aparecer para vocês. Aí, ó. Deixa eu só maximizar ela aqui. Não, então é bom. Maximiza. Só tá dividida a tela aqui, ó. Tá vendo o tamanho
do estrago que deu aqui, ó. Era dentro da cidade e bem no ponto onde tinha um viaduto. Então ele rompeu com todo o viaduto. O carro que estava em cima do viaduto foi encontrado dentro dos destroços do trem. Então, daí se tu olhar aqui, ó, na sequência, falo do acidente, falo das causas, e a investigação, eu vi aqui, ó, a verdadeira causa do acidente, fadiga de material. Isso aí. Que fez com que parte de uma das rodas do vagão se soltasse e interferisse na estabilidade da direção do trem. E aí, aqui embaixo, daí eles estavam responsabilizando o engenheiro, né, ó, engenheiro da Deutsche Bahn, que é a via alemã, né, a tradução. Eu encaminho o link depois, é uma baita reportagem que fala sobre isso aqui. E acho que é um exemplo bem bom para dar nessa disciplina aí, como uma fadiga, né, de um material, de uma peça, mudou até o rumo da engenharia. Não, isso é bem interessante. Tem esse exemplo do trem ali de Canadá, esse eu não conhecia, mas é bom, eu vou acrescentar na aula também. Tem um avião também, que é bem famoso, um caso de engenharia bem famoso, que também é fadiga. Enfim, grandes falhas, né, de engenharia são causadas por fadiga, né, ou por falta de análise suficiente para a fadiga, né, porque tem falhas que você não consegue testar, né, vou testar 1 milhão de ciclos no equipamento, né, então pode ser que esse teste demore muito tempo, fique muito oneroso, então você, o engenheiro ali, as empresas de projeto, enfim, não tem recurso, né, quando assume um projeto desse porte, para fazer esse tipo de análise. E mesmo se tivesse, isso você ficaria só testando e não conseguiria gerar resultado, né? Então, às vezes, esse tipo de falha, ela é bem comum de acontecer na engenharia e fica aí o alerta, né, para a gente que trabalha na área, em tomar esse certo cuidado. Falou em fadiga, falou em alto ciclo, né? Alta velocidade, enfim, tem que ter muito cuidado nesse quesito. Depois desse acidente, mudou completamente a forma com que a empresa tratou, né, as manutenções e relatórios, né, que eram sido feitos durante a inspeção, né, se tratava de outra maneira. Não, se tivesse o início de fadiga, não se deixava passar, né, porque uma das coisas que os familiares e pessoas que sobreviveram, né, falaram ali que durante os últimos momentos do trem, uma parte da roda entrou para dentro do vagão, né? Imagina, 200 por hora deu esse acidente aqui. Daí um pedaço da roda entrou para dentro do vagão e um passageiro tentou avisar um dos condutores do trem e ele insistiu em ver primeiro antes de parar o trem, né? E aí continuou a quebra das peças, de outras peças, foi aqui que desencadeou nesse acidente, hein? Isso também é bem normal de fadiga, né? A falha de um componente sobrecarrega outro componente e por aí causa falha catastrófica, hein? Show de bola. Muito obrigado pelo relato aí. Esse acidente eu não conhecia mesmo. Eu tinha visto esse de Canadá e esse do Comet é bem comentado também, né? O acidente do avião Comet, eu devo ter também alguma coisa aí. Eu vou botar no link aí, professor. Oi? Postei o link no chat aí da matéria. Eu vi aí. Show de bola. Show de bola. Então, quando a gente fala em fadiga, tem que ter esse cuidado, né, de tanto de projeto, enfim. A falha é catastrófica, né? Esse componente não pode falhar. Então, ele é dimensionado para não falhar. Só que a fadiga, mesmo com uma tensão abaixo, aí ela pode levar à falha. Né? Pode levar à falha. Então, aqui, mais ou menos o que a gente falou dos métodos, tá?
Esse aqui é o nome do cara, Moore, tá? Foi o primeiro método que a gente mais estuda, enfim, ou estuda nesse curso, é o método tensão-vida, né? Ele é baseado nesse teste aqui. Ele é baseado nesse teste aqui. Então, é uma amostra com flexão pura, sem cisalhamento, né? Você aplica um momento nas duas extremidades e o meio da amostra, então, fica sendo submetido a tração e compressão. E aí, variando a carga, né? Variando a carga, é botado rodar e conta-se quantos ciclos até a falha, certo? E a gente dispõe isso num gráfico log-log. Logaritmo no eixo x, logaritmo no eixo y. Ou seja, olha, 10 na 1 é 10. 10 na 2 é 100. Então, daqui para cá não é o dobro. Daqui para cá são 10 vezes mais. 10 na 3 é 1000. Né? 10 na 4, 10 mil. 100 mil. 1 milhão. 10 milhões. 100 milhões. E por aí vai. E aí se observa, né, que conforme a gente diminui a tensão, diminui a carga, aumenta a vida útil. Tá? Aumenta a vida útil. Até um limite, tá? O joelho, o limite que acontece aqui, perto de 10 na 6, 1 milhão de ciclos. Tá? Alguns livros consideram 10 na 6, tá? Mas hoje em dia, a gente vai usar sempre 10 na 6 na cadeira, mas quando vocês saírem da disciplina, eu uso 10 na 6 por causa do Shigley, tá? Mas na vida real, a gente utiliza já 10 na 7, né? Seriam 10 milhões de ciclos, tá? Mas aqui, para simplificar os nossos cálculos, a gente vai calcular tudo com 10 na 6, dá uma precisão boa, também não fiquem tão assustados assim, tá? Mas saibam que, se vocês ouvirem falar fadiga 10 na 7, é normal, tá? É por aí mesmo, certo? Esse joelho, tá? 10 na 6, a gente chamava SUT, né? A falha a um ciclo, certo? O SY, falha por escoamento, tá? E esse SE é chamada de falha por fadiga, ou limite de endurance. Endurance, tá? Endurance. Agora a gente vai para o intervalo daqui a pouquinho, tá? Tem mais 2 minutos de apresentação. Depois a gente faz um intervalinho aí de uns 20 minutos aí. Agora é 8h40, vamos até as 9 horas aí de intervalinho. Tá? E na volta aí, a hora que vocês voltarem no intervalo, enfim, procurem no Google, procurem na internet o que essa palavra quer dizer. Endurance. Né? Procurem, tem Rally Endurance. Rally Endurance. Procure lá o que é o Rally Endurance. E aí, vocês entendendo essa palavrinha aqui, vocês vão entender o que é o SE. É difícil de traduzir. É difícil de traduzir esse SE. Então, esse SE representa esse joelho e ele separa o projeto, o método de projeto. Tá? Abaixo desse joelho a gente chama de vida finita, que a gente dimensiona para ele durar um certo número de ciclos e romper. E abaixo desse valor a gente projeta para a vida infinita. Infinita. E é feito para durar para sempre. Isso para aços. Para aços. Outros materiais outros materiais. Mas para aços a gente tem esse joguinho de projeto. Né? Projeta ele para a vida infinita ou projeta ele para a vida finita. Né? Então aqui, ó, entre 10 na 3 e 10 na 6 ciclos. Por que 10 na 3? Porque se usa teoria, tensão, vida. Né? Abaixo de 10 na 3, você vai usar aquelas outras teorias para calcular. Né? Então se usa outros métodos para calcular. Eu ainda diria assim, ó, até 10 na 4, esse método ele tem precisão.
abaixo disso, né, a vida menor, aí você tem que ir para outro método de cálculo.